Olá, amigos! Bem-vindos ao canal História e Política. Neste primeiro episódio, trataremos a respeito do sexto relatório de avaliações do IPCC. Caso você se interesse em contribuir com temas para este canal, deixe seus comentários abaixo dos vídeos. No último dia 9 de agosto, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, o IPCC, ONU, publicou seu sexto relatório de avaliações. Segundo o relatório elaborado por centenas de cientistas, as mudanças recentes no clima global, causadas pelo homem, não têm precedentes. O IPCC afirma que o aumento da temperatura global em apenas 1,5 graus, considerado por muitos como um aumento já extremo, será certamente ultrapassado até o fim desse século, caso os países mantenham seus ritmos atuais de emissões de gases de efeito estufa, podendo chegar a catastróficos 4 ou 5 graus a mais em caso de inação. Os cientistas indicam que é possível que esse acréscimo de 1,5 grau seja alcançado até 2050, se não antes. O secretário-geral da ONU, português Antônio Guterres, classificou o relatório do IPCC como um alerta vermelho e definitivo para a humanidade. Guterres já tinha declarado anteriormente que as mudanças climáticas são uma ameaça existencial. Em dezembro de 2020, durante a cúpula de emissão do clima realizada online devido à pandemia de Covid-19, Guterres já tinha defendido que os líderes mundiais declarassem a situação de emergência climática global. Ao todo, 38 países já fizeram a declaração, mas Guterres sustenta que todas as nações devem fazer o mesmo. O Brasil, por exemplo, ainda não fez publicamente a declaração, que envolve compromissos mais sérios com o combate às mudanças climáticas. Um projeto de lei sobre o tema, o PL 3961 de 2020, de autoria do deputado Alessandro Molon, PSB do Rio de Janeiro, ainda aguarda apreciação no Congresso. A ONU já tinha vazado parte desse relatório como um alerta para a ação. Com grande robustez, ele reúne cerca de 14 mil artigos de 243 cientistas de 66 países, incluindo 6 brasileiros. Este é o sexto relatório do painel intergovernamental de cientistas, criado em 1988. O relatório atual, de 3.949 páginas, define cabalmente que as mudanças climáticas são produzidas pelo homem. Este é o primeiro de uma série de 3 outros que devem ser apresentados até metade do ano que vem. Os relatórios devem servir de subsídio para a próxima Conferência da ONU sobre o Clima, a COP26, sediada no Reino Unido, em Glasgow, na Escócia, em novembro de 2021. As conclusões mais importantes do relatório foram: número 1. A mudança climática é generalizada, rápida e se intensificando. Cientistas alertam que estamos diante de mudanças rápidas e generalizadas na atmosfera, nos oceanos, na criosfera e na biosfera. Número 2. Não há mais dúvida com relação à participação humana nas mudanças climáticas. Hoje já há um consenso científico com relação a esse tema. Número 3. De 1970 a 2021, 50 anos, portanto, a elevação da temperatura média do planeta se deu mais rapidamente do que nos últimos 2.000 anos anteriores, sendo que ela se deu em um padrão de curva exponencial. Número 4. A concentração de gás carbônico na atmosfera é a maior em 2 milhões de anos. A concentração de outros gases estufa, como o metano e o óxido nitroso, é a maior em 800 mil anos. Número 5. A influência humana já foi responsável por uma alta de 1,07 graus Celsius na temperatura média global desde 1850, ou seja, desde o início da Revolução Industrial. A alta de 1,5 grau a 2 graus será vista ainda nesse século, se não houver profunda redução nas emissões de gases de efeito estufa. Número 6.
Eventos extremos como secas prolongadas, furacões, ondas de calor e frio, chuvas torrenciais provavelmente tornarão-se mais frequentes. Serão também mais comuns as ondas de calor marinha, o que pode tornar ainda mais extremas temperaturas de alguns locais e causar a mortandade de corais, a base para a vida marinha. Número 7. O recuo das geleiras é o maior em 2.000 anos. Isso implica na possibilidade de verificarmos em futuro próximo a ausência total de gelo no Ártico durante o verão. Número 8. A taxa de elevação do nível do mar deste século foi a maior dentre a série histórica dos últimos 3.000 anos. Ela passou de 1,35 mm ao ano para 3,7 mm ao ano. Isso é especialmente preocupante para populações de países-ilha, como Papua Nova Guiné e Ilha Salomão, que podem vir a desaparecer por completo no futuro. Exemplo desse fenômeno foi a remoção da população das ilhas Carteret, que se tornou inabitável e dentro de 15 anos deve estar totalmente submersa. Mas este fenômeno não afeta apenas populações de regiões costeiras. O aumento do nível do mar acarreta na salinização de rios e de planícies costeiras onde há importantes produções agrícolas, como o verdejante delta do Nilo, historicamente responsável pelo desenvolvimento da civilização egípcia. Além disso, o aumento do mar acarreta a destruição dos manguezais, berçários de grande parte da vida marinha, que acabam afogados e salinizados. Número 9. Parte dessas mudanças serão irreversíveis ao longo de centenas de milhares de anos, como o derretimento das geleiras e o desaparecimento dos glaciares. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, acesse a página Facebook do História e Política para mais conteúdos exclusivos sobre este e outros temas. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!